Evangelho que escrevera Lucas, capítulo de número 10, fala sobre Marta, que representa a igreja administrativa, a igreja social, e Maria, que representa a igreja altamente espiritual. Assim diz o Senhor, e assim uma completa a outra para a edificação da obra de Deus. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou em uma aldeia, e certa mulher, por nome de Marta, o recebeu em sua casa. E ela tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia atentamente a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, lado social e administrativo, e aproximando-se disse: Senhor, não importas que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude no campo também social, no campo administrativo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Marta, Marta, você está ansiosa e afadigada com muitas coisas diante de você, mas uma só é necessária. Fique quieta lá. E Maria escolheu a boa parte, a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Ela escolheu o lado 100% espiritual, ó Marta ansiosa. Sobe aos céus do Brasil, da Bahia, e desce até ao seu receptor mais uma audição do meu, do seu, do nosso querido programa. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Estamos pela Rede Cruzeiro de Comunicação, pela Rádio A Voz da Bênção, conectados com Alexia. Estamos pela ICBRN Rio Grande do Norte, Natal. Estamos pela Rede Dias Dávila, pela Missão Gospel, Rede Ide Pregai. Estamos pela 98.3 Gospel, para toda a grande região metropolitana, através das ondas da FM. Estamos também pelo Facebook, e a nossa nova página no YouTube está abalando as estruturas do mal. Recuperamos e já temos mais de 600 programas gravados em minha página, Bispo Daniel de Oliveira. Tá bem? Programa de ontem, de antes de ontem também, já estão lá sobre o avivamento. Já são 5h10 na cidade mais linda do Brasil, a única que tem o nome dele, São Salvador. Posso dizer, terra que mana leite e mel. Bahia alegre, Bahia feliz, Bahia cristã, Bahia protestante, Bahia pentecostal, Bahia de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus por estar aqui, nesta terra abençoada por Deus. Há 46 anos pregando o Evangelho do Reino e anunciando que Jesus Cristo salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo, e breve ele voltará. Estamos aqui cumprindo uma missão, uma vocação, um chamado, um
telegrama do céu. Estamos aqui cumprindo o que eu preciso cumprir. Pregar o evangelho do reino, anunciar o evangelho como um verdadeiro e original evangelista. A missão do evangelista é evangelizar. E o evangelho é o poder de Deus acima de qualquer um outro poder. O poder do evangelho é mais forte do que qualquer poder atômico desta terra. Jesus mesmo falou: teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. O evangelho é o poder que abre as algemas do alcoolismo, do tabagismo, da prostituição. É o poder que abre as algemas do ódio, do rancor, da briga, das enfermidades, das tribulações. O evangelho penetra até a divisão da alma e do espírito, esquadrinha rins e mede o pulsar dos corações. O evangelho é o único poder sobrenatural que está acima do poder bélico, do poder da ONU, do poder das nações, do poder do vento, da chuva, dos terremotos. O poder do evangelho é mais forte do que qualquer um outro poder. O evangelho é o poder de Deus, porque é o verbo que se fez carne também na pessoa de Jesus. O evangelho é que implanta na terra o reino dos céus, para que as pessoas possam decidir o que elas querem: céu ou inferno, bênção ou maldição, Deus ou diabo, luz ou trevas, bênção ou maldição. O poder do evangelho ninguém pode superar. Não existe cadeia, não existe cruz, não existem espada, não existem pedradas, não existem perseguições, não existem tortura. A igreja que tem o evangelho, a pessoa, é mais forte do que qualquer gigante que se opõe. O evangelho é o poder sobrenatural de Deus. E eu sou um evangelista. Dos meus lábios só pode sair esta dinamite contra as astutas ciladas do diabo. O evangelho transforma o mais vil pecador, transforma o traficante, transforma a dançarina, o ator, a atriz, transforma o economista, o governo, reis e rainhas. O evangelho vira a pessoa do lado do avesso e faz ele se quebrantar, chorar, pedir perdão, misericórdia e arrepender-se dos seus maus caminhos. Eu sou um pregador do evangelho. Eu sou um evangelista. Nasci para esta missão desde o ventre de minha mãe. Então eu dou graças a Deus por estar aqui, por esta internacional rede, dizendo, bradando, gritando, falando que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura, Jesus Cristo liberta, batiza com o Espírito Santo e ele voltará. O avivamento de Jesus move-me
pela manhã, à tarde e também à noite. Sou um evangelista, pregador do evangelho. Sou um avivalista, porque cada dia o Espírito do Senhor renova em mim as suas forças. Sabe por quê? Vou lhe dizer. Porque eu estou plantado, como eu preguei ontem no Salmo 92, porque eu estou plantado praticamente 24 horas na casa de Deus. Eu não sou uma pessoa que visita a igreja, eu sou uma pessoa que está plantada na casa de Deus desde os meus 13 anos. Então eu posso pregar o evangelho, falar de avivamento, falar de milagres, falar de cura divina, falar de transformação, falar de prosperidade espiritual e também material. Eu posso dizer que ele salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo e voltará. E graças a Deus pela oportunidade de estar aqui, falando para todo o Brasil, Europa, Ásia, África, Oceania e Américas, e dizendo a todos que Jesus Cristo, o Filho da Virgem Maria, é o Senhor. Bom dia, Espírito Santo. Eu posso falar sobre o tema avivamento, que para muita gente hoje é uma palavra estranha, é uma palavra que não se falam nos altares, porque o avivamento não é reteté, não é rodopio, não é dança no altar, não é pagodão, não é sambão. Avivamento não é vestir de branco ou de uma outra cor de roupa. Avivamento não é igreja pintada de preto, nem com jogo de luz ou de lâmpadas LED ou de gelo seco. Avivamento é de dentro para fora. É voltar ao primeiro amor. É converter dos maus caminhos. É entrar pela porta estreitinha. Avivamento é levantar o cálice e o pão pela misericórdia. Avivamento é entregar oferta e dízimo. Avivamento é louvar e adorar. Avivamento é orar e jejuar. Avivamento não é ficar futucando fuxico gospel. Avivamento é abrir a Bíblia, ler a Bíblia e comer do pão da vida e engolir o livrinho, que na boca é doce, mas lá no ventre é amargo, limpeza total, misericórdia. Tipo um purgante de sal amargo, misericórdia. Então, avivamento é renovação, é a glória da segunda casa, é matar os gafanhotos, é matar os inimigos na força espiritual. O cortador, o migrador, o devorador e o destruidor, todas as categorias de demônios. Avivamento é desmoronar a Torre de Babel, é derrotar Faraó, Herodes, Ananias e Safira, Balaque e Balaão, Judas o Iscariote, é derrotar Dalila, Jezabel, Golias, porque estes personagens do passado se foram, mas o demônio, o espírito mau que estava sobre eles,
ainda não foi lançado no lago de fogo e enxofre. Então, os mesmos demônios de ontem são os mesmos demônios de hoje? Ele ainda não foi amarrado, fechado no lago de fogo. Eles estão soltos, matando, roubando e destruindo. Como o Espírito Santo de Deus ainda não saiu da terra também. Então há uma batalha e nós estamos aqui como imagem e semelhança de Deus para vencermos esta batalha. O Amaleque sempre existirá. O Judas sempre existirá. A Jezabel, a Dalila, a Safira, as pessoas incorporadas por estas entidades do mal sempre existirão. Mas a igreja avivada, a igreja iluminada, a igreja santa, a igreja que participa das proteínas sagradas, o corpo e o sangue, onde está o DNA de Deus, nos fortalece. Jesus mesmo falou: fazei isto em minha memória. Nós não podemos perder a memória das coisas de Deus. Temos que memorizar, gravar o que ele falou. Capítulo 6 do Evangelho de João. Aquele que come a minha carne, proteína. Aquele que bebe o meu sangue, DNA. Tens parte comigo. A ovelha, ela não pode viver só de ervas brancas, ervas verdes, aliás. A ovelha não pode viver só de repolho, couve, pimentão, cenoura, beterraba, banana, jiló, maxixe, quiabo. A ovelha não pode viver só de legumes e verduras, senão ela fica magérrima. A ovelha tem que ter sobre ela proteínas. É como o ser humano. O ser humano, ele tem que consultar um médico da área. Ele pode comer todo tipo de verdura e de legumes, mas ele não pode ficar sem as proteínas. Não importa se é um ovo, se é carne de galinha, ou fígado, ou alguma coisa assim, proteínas. Se ele viver só de legumes e verduras, o corpo fica fraco. E mesma coisa é o campo espiritual. A igreja noiva, ela não pode viver só de maná. Ela tem que comer do pão da vida. Aquele que come da minha carne, falou Jesus, e bebe do meu sangue, tens parte comigo. Eu tenho que ser a Edneide, a Dalva, a Jane, a Elionai. Tem que ser ovelhas com as proteínas, corpo e sangue do Senhor. Se você for uma ovelha fraca, frágil, débil, esquelética, epilética, o diabo dá um sopro em você e você cai, sabe aonde? Em cima de um trio elétrico, pulando uma fogueira de São João, em um local de magia e de feitiçaria, ou lá, em uma outra repartição imoral, porque é fraca. Tem legumes, tem verduras, tem até um copão de leite espiritual, mas é fraca porque não tem proteínas. Será que vocês entendem o que este evangelista prega?
se você canta, se você ora, se você busca Deus e não participa da Santa Ceia, você é raquítica. O diabo vai te derrotar. O diabo vai te levar ao motel. O diabo vai te levar ao trio elétrico, ao carnaval, ao sambão, ao paredão, à cocaína, à cachaça, à cerveja. Porque é fraca ao roubo, à mentira, a todo tipo de jogo de azar, ao palavrão, às agressões. A ovelha que não participa das proteínas, ela é uma ovelha enferma. Ela está com leucemia, anemia, espiritualmente falando. Por isso que a bênção tem que ser completa. Buscar a Deus, sim. Ler a Bíblia, sim. Jejuar, sim. Orar, sim. Adorar com dízimo e oferta, sim. Mas isto só não é suficiente. Ela precisa comer do corpo e do sangue do Senhor. Santa Ceia. Proteínas estabelecidas por Deus na terra de Gósen. Proteínas estabelecida por Jesus na quinta-feira da última ceia. Proteínas estabelecida por Jesus ao chegar às bodas do Cordeiro. Não tem para onde fugir. A doutrina é completa. Não é a doutrina de homem. Não é a doutrina de estatuto. O estatuto é uma organização para o registro aqui nas instituições. A doutrina de Deus está na Bíblia. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram, folhas verdes, legumes. Não tinha proteína. Aí Jesus falou, eu sou o pão da vida. Quem de mim se alimenta, por mim viverá, e eu ressuscitarei no último dia. Vejam a diferença de um evangelista que prega o evangelho genuíno. A palavra santa, que não cai por terra e nem volta atrás. A palavra é a mesma do Antigo Testamento. A palavra é a mesma para o Novo Testamento. A palavra é a mesma para o arrebatamento da igreja. Sabe por quê? Porque Deus é o Senhor e Ele não muda. Passará o céu, passará a terra. Mas a palavra do Senhor não há de passar. O poder do Evangelho garante a minha eternidade. Será que vocês entendem o que eu passo? O que eu passo e falo, não falo de mim. Falo dele. O Senhor que derramou sangue por nós, o DNA dele, para estar em meu DNA. Por isso que aquela expressão, eu não sou deste mundo, é verdade. Jesus falou que não era deste mundo, e nem nós. Nós estamos aqui como turistas de passagem, mas eu não sou daqui. Edineide não é daqui. Genison Iraldo não é daqui. Nós estamos aqui por um período de tempo. Depois voltaremos para o lugar de onde viemos. Sabe aonde?
seio de Abraão, entendam o poder do Evangelho. Como é importante eu ter as proteínas divinas sobre mim, corpo e sangue do Senhor. Simbolicamente, por uma partícula de pão e um cálice do suco da uva que ele estabeleceu. Este é o meu corpo que é dado por vós, é dado. Este é o meu sangue que é dado por vós, o sangue da nova e eterna aliança. Pode ver que a aliança ela é eterna. Para os que viveram ontem, os que estão vivendo hoje e os que viverão amanhã. Você é uma pessoa que se entregou a Deus? Por que falta da Santa Ceia? Porque arruma passeio, aniversário, viagens em um dia de renovação de aliança? Deus em primeiro lugar. Buscai primeiro o reino de Deus, sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. Tá bem? Medite nestas palavras, medite. Medite nas proteínas. Medite no poder do Evangelho. Medite na palavra do fortalecimento. Bom dia, Espírito Santo. Louvado seja Deus, eu só tenho que agradecer a Deus por estar aqui e pela vida dos dizimistas e ofertantes que participam do meu ministério, colocando uma semente em meu ministério para me manter por esta internacional rede de salvação, a maior cruzada de salvação do Brasil, para o Brasil e também para as nações que pode me acompanhar. Sou um evangelista. A palavra aqui é original, aqui não é coach. Aqui não é catador de nica. Não. Aqui não é comerciante, malandro, picareta. Não. Aqui é a palavra original e poderosa. Bom dia, Espírito Santo. Eu dou graças a Deus de todo o meu coração pela excelência da quarta-feira ontem. Eu tenho que agradecer. Pense numa quarta-feira poderosa. Dia 3 ontem, na catedral e na sede, multidões vieram para ouvir a palavra original. Multidões vieram para receber a imposição das mãos. Multidões vieram para serem libertas, curadas, transformadas e ouvirem a palavra de Deus. Foi uma manhã poderosa na Catedral do Avivamento, na sede no bairro da Liberdade. Chuva, vento, frio, mas lá estavam as ovelhas amadas pelo Senhor, pela manhã, à tarde e à noite. Pessoas vieram pegar o santo óleo da alegria. E eu preguei ontem sobre o óleo novo, o óleo da alegria que nos dá autoridade para dar um verdadeiro sorriso. Aleluia! Foi uma manhã, uma tarde, uma noite poderosa. Pessoas vieram dos 4 cantos da região metropolitana, de Uber, de táxi, caminhando de mototáxi também, para receberem o que precisam receber verdadeiramente, a bênção e a comunhão com Deus. Que quarta-feira poderosa. É grande a expectativa para amanhã, dia 5, a quebra das maldições.
na força do Espírito de Deus. Amanhã, sexta-feira, domingo, dia 7, a Santa Ceia da Independência ouvida. A independência do Brasil, 7 de setembro, como falou Dom Pedro I, independência ou morte, mas comigo é diferente, é independência ou vida com Deus. A grande Santa Ceia ministerial, domingo, 8 da manhã, ali na Catedral do Avivamento. Venham participar conosco, tá bem? Dia 14, estaremos no bairro da Liberdade celebrando a Santa Ceia, com a presença da cantora do sertão, Sandra Rocha. Estará cantando, louvando a Deus, nesta Santa Ceia do dia 14. Setembro, um mês abençoado. Setembro, a porta do final do ano. Setembro, o mês do grande congresso das mulheres de Deus na Catedral do Avivamento. Setembro, um mês de renovação, porque ainda estou na unção do avivamento de agosto. Eu deito, eu levanto, eu dirijo o carro, eu estou no altar, eu estou na igreja, fora da igreja. A palavra que ainda ferve dentro de mim, desde o dia 25 de julho, é esta palavra: avivamento, renovação, transformação, de dentro para fora e de fora para dentro. Uma nova estação chegou. Chegará no dia 21 a primavera, não é? Mas aqui para nós é uma nova estação espiritual, um novo recomeço. Coloque aí para mim o hino do avivamento. Este hino marcou o mês de agosto. Gildete Rodrigues, Nice Luz, Edneide Arruda já chegaram para estarem conosco. Aqui é o programa Pão da Vida. Avivamento. Estes são dias de avivamento, estes são dias de celebração. Chegou a hora, chegou o momento, chegou o tempo da visitação. Por tanto tempo clamamos, profetizamos, agora vemos a nuvem de glória e a coluna de fogo descer. Já chegou o tempo, novo momento, chegou a nova estação. É isso aí, Nice. Louvado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês estão acompanhando o programa do Avivamento, o Bom Dia Espírito Santo, na palavra do evangelista Daniel de Oliveira, uma voz, uma revelação pela palavra de Deus. Deus abençoe todo o povo aí do Vale do Aço, já nos acompanhando. Governador Valadares, Ipatinga, Timóteo, João Molevade, Coronel Fabriciano. Deus abençoe o rico e poderoso Vale do Aço, aí em Minas Gerais. E parabéns, 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 missionário Moisés, pastor Moisés, completando mais um ano
de ministério. Deus abençoe todo o povo que me acompanham aí no Vale do Aço, Minas Gerais, uma das regiões mais ricas do nosso país. E eu tenho uma grande audiência ali, principalmente em Governador Valadares e na cidade de Timóteo. Deus abençoe todo o povo aí do Vale do Aço, João Molevade, Patinga, Caratinga, onde temos uma grande catedral com o nosso professor. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Alguém ontem me perguntava sobre a Casa da Bênção. São mais de 2.000 congregações em todo o Brasil. Todos os estados e regiões nós temos igreja. E eu, como pioneiro deste ministério, posso dizer aonde estão as nossas congregações. Deus abençoe. Vale do Aço, acompanhando o Bom Dia Espírito Santo, Nanuque, Terra Boa. Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe todo o povo lindo do sul de Minas, Mata Mineira, Zona da Mata, Juiz de Fora e toda a grande região aí de Conselheiro Lafayette. É grande audiência do nosso programa por este torrão brasileiro. E eu estou fazendo uma santa convocação para que a Assembleia de Deus, a Assembleia dos Santos, eu não estou falando de uma organização, eu estou falando de um agrupamento do povo de Deus, uma santa convocação, porque amanhã nós estaremos ministrando, e você, meu amigo, minha amiga, precisa desta ministração. Quebra de maldições. Às vezes você olha para trás e ainda sente a maldição nas mulheres da família, nos homens, maldição do tabagismo, do erotismo, da preguiça, do roubo, da mentira, a maldição de doenças na família, como AVC, câncer, leucemia, aborto e tantas enfermidades que acompanham a sua família, que desafia a ciência, a capacidade da ciência, porque às vezes é campo altamente espiritual, depressão e tantas outras enfermidades repetitivas. E tudo isto é uma maldição amaldiçoada para te amaldiçoar. Só há uma porta de saída. O poder da espada do Espírito, que é a palavra de Deus que desenrola o rolo e corta os laços. Quebra de maldições. Sou um pregador de quebra de maldições, porque sou um evangelista. Você não vê um doutor na palavra? Você não vê de maneira alguma um coach falando sobre quebra de maldições. Mas o evangelista tem esta autoridade. Maldição que às vezes veio lá da África, da Europa, das Américas, dos cemitérios do interior feito com pactos e alianças do passado, derramamento de sangue inocente, roubo, tragédias, falsificações, que gerou a semente da maldição. Há uma maldição que é adquirida, é a pior que tem, porque se meteu com quem não devia. Abriu a porta da casa para quem já estava sujo em forma de um porco. Aí apodreceu toda a família.
Maldição herdada, aquela que vem na árvore genealógica. Maldição mandada através de um vodú, de uma macumba, de uma pemba, de um batuque. Está entendendo, Adriana? Está entendendo, pastor Gildésio? Você entende, porque você é como eu, um evangelista. Então, aprenda uma coisa. É uma área que a ciência não pode resolver, porque a ciência é limitada. O poder de Deus é ilimitado. Opera, entra e desfaz. Às vezes maldição de morte prematura na família, de tráfico de drogas. Às vezes maldição da dívida, de estar preso na mão de agiotas ou de banqueiros organizados. Você sabia que os banqueiros também é um agiota organizado? Tem pessoas que só vivem devendo cartão, devendo cheque especial. E às vezes não sobra nem para ajudar a obra de Deus. E deixa de ser fiel, maldito. Aí é maldição sobre maldição. Só pode cortar os laços e desenrolar o rolo da maldição a espada do Espírito, profetizada por uma pessoa que crê e recebeu o dom de Deus para a libertação. Eu sou um evangelista. Então entenda o que eu falo. Às vezes você traz nas costas espirituais um defunto do passado, uma carga que não é sua. Você não foi culpado daquele derramamento de sangue, daquela falsificação de assinatura, de escritura. Você não foi culpado daquela briga, daquela facada, daquele tiro. Você não foi culpado daquela feitiçaria, daquela magia, daquele pacto com demônios ou com Exus. Mas você está carregando um fardo pesado. Jesus falou: tomai sobre vós o meu jugo. Troca o seu jugo sujo pelo jugo da libertação. Venha para Jesus. Maldição herdada, adquirida ou mandada não é campo para ciência e nem para autoridades. É campo espiritual. Um teólogo, um doutor na palavra, nem ele entende isto que eu estou falando. Sabe por quê? Fariseus e escribas não entendiam o que Jesus fazia. Lembram de Nicodemos? Ficou sabendo e marcou um encontro com Jesus de madrugada, porque ele não queria que ninguém soubesse que ele foi consultar o menino chamado Jesus. Porque Nicodemos era mestre em Israel. Porque os fariseus, os escribas, entendiam da lei e das leis também, mas não entendiam o que Jesus fazia. E até hoje, teólogos, psicólogos, coaches, analistas, eles não entendem esta área de quebra de maldições, porque a eles não pertence saber. Esta revelação é dada a pequeninos. Quebra de maldições. Missionário Daniel de Oliveira. Fala que eu te escuto. Eu aceitei Jesus, a maldição já foi quebrada. Aleluia. Se você tornou uma nova criatura, amém. Mas você já viu aquela pessoa que batiza e continua com a mesma murrinha do pecado? Você já viu aquela pessoa que levanta a Santa Ceia e continua com o mesmo erro? Você já viu aquela pessoa que confessou, mas não vive a sua confissão? Às vezes precisa de uma libertação mais profunda. E
que é a quebra de maldições. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Continua o versículo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, se eu andar segundo a carne irá sufocar o Espírito. Eu tenho que ter um equilíbrio, eu tenho que buscar a Deus, para que o meu espírito seja forte. Viu, Thaís? Você entende sobre maldição, Thaís? Você entende sobre maldição, pastor Moura? Pastor Gildésio? Alexandre Fernandes Beltrão? Você sabia que o Brasil é uma terra que veio gente do mundo todo para colonizar o Brasil? Idolatria, feitiçaria, ciganismo e várias outras práticas. E trouxe para esta nação sementes boas e sementes malignas. Deus me levanta como evangelista para te evangelizar e para te dizer que este mal que está nas suas costas, este defunto, é uma carga que não é sua. Tome o jugo de Jesus, troca o jugo de Jesus por este jugo maligno. Eu estou fazendo uma santa convocação para esta primeira sexta-feira, dia 5. Esta maldição de câncer na família, de epilepsia, de diabetes, de AVC, de morte súbita, infarto e tantas outras pestes e pragas, divórcio, é outro demônio maligno que está destruindo a origem da igreja, a família. A gente vê aí hoje famílias inteiras. A filha divorciou, o filho divorciou, o neto casou ontem e já está divorciando. E se você fizer um diagnóstico, você vai ver que começou com alguém lá no passado. Missionário Daniel de Oliveira: tudo para o Senhor é maldição. 90% do sofrimento da humanidade é porque não tem conhecimento. Deus me trouxe para a Bahia e me colocou ali ao lado do Pelourinho, Mercado São Miguel, Mercado das Sete Portas, Praça da Sé, Terreiro de Jesus, no coração da antiga cidade, para profetizar o que a Bahia não conhecia, quebra de maldições. Quando eu cheguei aqui há 46 anos, pastores me procuraram de várias denominações e falaram: não, evangelista Daniel, a mensagem não pode ser esta, mas é a mensagem que eu prego porque sou um evangelista, quebra de maldições. Sabia que tem muito pastor com maldição no altar? Levitas. E assim sucessivamente. Maldição do roubo, da ganância, da preguiça. Vem estar conosco. Você precisa de libertação. Nós precisamos de libertação, porque viemos de um material fraco, pó da terra. Nós somos como a flor da erva, nós somos como um sopro, um vento. Por isso que eu preciso, você precisa, nós precisamos de libertação sempre. Por isso que a gente tem que estar na Santa Ceia, fortalecendo, na palavra, tomando posse. Amanhã é um grande dia. Quebra de maldições. Aí as pessoas que não buscam a Deus e não entendem da área, copiam o que eu faço, mas é cópia. A Catedral da Bênção é conhecida também como a Catedral do Sobrenatural, da quebra de maldições.
do santo óleo da alegria, agora com mais um título, Catedral do Avivamento. Vem estar conosco amanhã, vocês aí da Estrada do Coco. Você não pediu a Deus uma moto, um carro? Nós temos o estacionamento. Ao povo da grande região da BR que me acompanham, a vocês da grande região da Estrada Velha do Aeroporto, ao povo da Avenida Paralela do Le Parque do Alphaville, de Itapuã. Você sabia que conhecimento acadêmico, dinheiro, não quebra maldição? Aliás, aumenta as maldições? Da gula, da ganância, da avareza, pensando que vai levar no caixão? Ao povo da Lima e Silva, da Avenida Suburbana, da Dom João VI, da São Martins, ao povo do Ogunjá, da Vasco da Gama, do Bonocô, da Pituba, Ondina, Maralina, ao povo da grande região do coração de Salvador, principalmente bairro da Saúde, a todo o povo da Avenida dos Bandeirantes, Matatu de Brotas, ao povo aí da rodoviária antiga, da rótula do Abacaxi, Cabula, Beiru, Tancredo Neves, Estiepe, Boca do Rio, Cova da Onça, Baixa do Tubo, Baixa do Manu, ao povo da grande região da Avenida 7 da Carlos Gomes, da Rua Chile Misericórdia, da Praça da Sé, Terreiro de Jesus, Comércio, ao povo da região do Dique do Tororó, Ondina, Maralina, Pituba, Rio Vermelho, a todo o povo da grande região da Orla Marítima, Estela Mares, Praia do Flamengo, ao povo de Jauá, Arembepe, das Cajazeiras, Boca da Mata, Pirajá, Castelo Branco, 7 de Abril, Curuzu, Peruvais, Liberdade, Caixa d'Água. Amanhã, a ministração é esta ministração. Não é cópia, é original. Quebra de maldições, herdada, adquirida ou mandada. Porque o avivamento de Jesus opera em nós, por nós, pela obra que fazemos para Deus. Tá bem? Olha para trás e vê se você está carregando uma carga que você não teve culpa. É inimigo de todo mundo, carrega tristeza, carrega depressão, carrega, já é o 3º casamento, porque ficou viúva ou viúva. É cada maldição terrível, rapaz, que a pessoa vive encharcado de remédio, mas não é para medicamento, não é ciência, é campo espiritual. Vem estar conosco amanhã. Eu quero orar por você. Eu quero dar para você beber o cálice sagrado. Catedral do Avivamento, Catedral do Original, Catedral da Bênção, Largo das 7 Portas, 8 horas da manhã, eu estarei lá. Tá bem? Você que é portador de uma ferida na perna, vigie, viu? Isso aí é macumba, é omolu. Vem estar conosco. Deus está falando com alguém. Amanhã é um dia poderoso, 1ª sexta-feira. A 1ª quarta, que foi ontem, abalou.
e a primeira sexta manhã abalará muito mais, porque esta obra não é do homem, ela é obra santa de Deus, na instrumentalidade do evangelista. Quem é ele? Daniel de Oliveira. Bom dia, Espírito Santo. Obra santa do Espírito, esta causa é do Senhor. Canta, Bahia! Vento impetuoso, como fogo abrasador, estamos sobre terra santa. Reverente, muito amor, esta hora é decisiva, vigilante de temor, ninguém detém, é obra santa, ninguém detém, é obra santa. Canta, Pernambuco, Paraíba, João Pessoa, Caruaru, Recife, Olinda. Canta, povo lindo de Maceió, Alagoas, Sergipe, São Paulo, Santa Catarina, Florianópolis, Rio Grande do Sul, Canoas, Caxias. Canta, Distrito Federal. Canta, Mato Grosso do Norte e do Sul, Cuiabá, Campo Grande. Canta, meu querido São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, meu querido Rio de Janeiro. Canta, Maria Sara Castro. Canta, Sara. Canta, Roberval, Paulo, Sérgio, Antônio. Canta, Lúcia, Lúcia, Lúcia. Jesus quer ouvir sua voz, Lúcia. Canta, Soraya. Elizabeth, canta, Elizabeth, canta. Quem canta, Elizabeth, seus males espantam. Canta, Tercília, Edneide, Adriana. Compartilhe este programa, aumente o volume. Espírito Santo. Já são 6h03. Estou feliz, estou alegre, estou abençoado, estou avivado, estou renovado, porque ontem a glória manifestou entre nós nos grandes cultos poderosos da distribuição do óleo e a cirurgia divina sem corte. Foi uma quarta-feira, primeira, dia 3, poderosa. É grande a expectativa para amanhã, dia 5, quebra de maldições. Dia 7, aleluia, Santa Ceia da Independência ou Vida com Deus. E eu continuo fazendo aquelas orações porque Deus determinou. Oração por mulheres gestantes, para que não tenha sangramento nem perca de líquido, para que não tenha eclâmpsia nem pressão alta, para que não tenha depressão e nem psicose, e por causa da mudança do corpo. Cobertura espiritual para mulheres gestantes só pode ser na Catedral do Avivamento. Oração por pessoas com depressão. É uma oração muito profunda que Deus mandou eu fazer. Oração por crianças com autismo, para que haja cura e troca do cartão de memória. Oração por pessoas com câncer, pessoas bipolar, pessoas com ódio. São orações específicas que eu estou fazendo há mais de 4 meses, por uma determinação do meu Rei e do meu Senhor.
Assim ele mandou, assim eu obedeço. Esta é a razão que eu peço a todos vocês. Ajuda-me a continuar aqui. Como missionário Daniel, mande uma oferta, um dízimo, um voto. Uma oferta de R$53. Você vai assentar na cadeira, no sofá, no braço, na beirada da cama, no batente, não importa, no tamborete, no banquinho. Abra a Bíblia e leiam Isaías 53. Ele pagou o preço pelo avivamento. E mande uma oferta de R$53, ou um voto, ou um dízimo, ou uma oferta Isaac, ou a bênção que você recebeu e você sabe aonde investir. O dízimo santo, a oferta santa, é lógico, na obra de evangelização. Tá bem? Olha o número do Pix aí. Missionário não tem um Pix, mas alguém da família tem. Não precisa ir para a fila de banco, nem para a casa lotérica. Olha o número do Pix, 71 991862 232 Bradesco. Anotou? 71 991862 232 Bradesco, Daniel de Oliveira. Por que em seu nome? Porque chega e eu pago compromisso todos os santos dias. Ainda mais compromisso com a pregação em rede mundial. Participe. Participe. Põe uma gota do seu suor na obra de evangelização. Põe uma gota do seu sangue, um dia do seu trabalho como oferta pela obra de evangelização. Às vezes você tem uma vocação, um chamado, Deus te chamou, mas você nunca evangelizou, nunca saiu do lugar. Eu lhe dou uma oportunidade de participar do meu ministério como evangelista e profetizo uma pedra em sua coroa de esmeralda verde, esperança na eternidade. Mande agora, eu quero ver passando aí no celular uma oferta de amor, uma oferta de alegria, uma oferta para evangelização. Construir majestosos templos é importante, mas a evangelização é 1000 vezes mais importante do que construir colégios, hospitais, escolas. A evangelização transforma o mais vil pecador. Mande agora. Tá bem? Uma irmã me dizia, 46 anos eu lhe acompanho, mas nunca vi uma oferta dela no altar da catedral. Abre o coração. Faça alguma coisa em sua geração. Prega. Não posso pregar porque estou com problemas, não posso sair. Eu posso, eu estou aqui. Falando para pessoas no presídio, hospital, plataforma de petróleo, caminhão, carro, ônibus, metrô. Aonde chega a minha voz e a minha imagem, chega a palavra original. Mande uma oferta, um dízimo, um voto. Missionário Daniel, eu já tenho ajudado muitos ministérios, amém. Faço eu uma pergunta, tem te faltado alguma coisa? Você tem prestado atenção na terra onde você semeia? Seja uma ovelha inteligente, sua lã e seu leite é santo. Ponha nas mãos de quem está fazendo uma obra para Deus verdadeiramente, não para si. Olha o número do Pix aí, ó, 71991862 232, Bradesco. E eu profetizo
pelo dom da profecia, lógico, não é ministério de profeta, é dom da profecia. Vou lhe explicar uma coisa. Hoje todo mundo bate no peito e diz que é profeta. Profetas e a lei durou até João Batista. Ouviram o que eu falei? Os profetas e a lei duraram até João Batista. O que opera hoje na igreja é o dom da profecia e a palavra transmitida com sinceridade. Um bocado de idiota mau caráter bate no peito e diz que é profeta. É nada. Ele pode ter o dom da profecia. Os profetas e a lei duraram até João. Deus, ele não anula o que ele falou. Eu não posso ressuscitar o que ele determinou. Existe o dom da profecia e a palavra da profecia. Se eu tiver capacidade espiritual para dizer, para citar, para transmitir. Entenderam o que eu falei? Então, eu estou transmitindo pelo dom da profecia, que há na beirada do seu sofá bege um gasofilácio de ouro que brilha com a estrela de Davi, uma visão que Deus me deu. Tá bem? Quando você vê alguém falando, eu sou profeta, eu sou profeta, sai dela, povo meu. Sai dela. Aprenda. As pessoas que não lêem a Bíblia, que não conhecem. Os profetas e a lei duraram até João Batista, aquele que perdeu a cabeça, porque falou a verdade, durou até ali. Hoje o que opera é o dom da profecia. Se for útil para a obra de Deus, se for útil só para ele ou ela fala, eu sou profeta. É mentira. O que opera é o dom da profecia, ou a palavra da profecia da Bíblia, que eu posso citar. Quando você vê alguém dizendo, eu sou profeta, sai dela, povo meu. Porque não é. É um malandro, é um picareta, é um pescador em aquário. Tem nada de Deus. O que opera hoje é o dom da profecia, se tiver o Espírito Santo e se for útil para a obra de Deus, não para a sua obra, mas para a de Deus. Aqui é um evangelista com a palavra original. Eu venho trazer para o meu Salvador a minha oferta de fé e amor. Eu venho trazer para o meu Salvador. Aceita, Senhor, minha oferta de dor. Eu venho trazer para o meu Salvador a minha oferta de fé e amor. Eu venho trazer para o meu Salvador. Aceita, Senhor. Já são 6h14. Estou convidando todo o povo para amanhã, quebra de maldições. 8h eu estarei ali na catedral, mas nós temos reuniões à tarde, à noite também, na sede também. Amanhã é um dia poderoso. Primeira sexta-feira, dia 5, e domingo, não falte, Santa Ceia da Independência e Vida. E assim nós vamos contando os dias e alcançando pela misericórdia sempre um coração sábio. Bom dia, Espírito Santo.
Desde o dia 25 que nós estamos debaixo de uma nuvem de avivamento. Despertamento geral. Abra sua Bíblia. Lucas, capítulo de número 10. Versículo 38, que fala sobre duas irmãs, Marta e Maria. Elas representam a igreja social, a igreja administrativa, a igreja organizada. E a outra representa a igreja altamente voltada só para o espiritual. Quem é você que me ouve? É Marta ou é Maria? As duas tinham uma utilidade, um compromisso, um trabalho para Deus. Vamos meditar neste texto, Marta e Maria. Se está aqui do jeito que está, é porque há uma diferença, mas há um galardão para uma e um galardão para outra. Está entendendo, Edneide? Diga aí, Edneide, você é Marta ou é Maria? Todo mundo quer ser Maria, hein? Mas Marta também tinha o seu trabalho e o galardão pelo trabalho prestado. Então, Marta não pode ser desprezada. Ela faz parte da igreja amorosa, da igreja fiel, da igreja organizada. Às vezes as pessoas crucificam a Marta. Eu não tenho que crucificar a Marta. Eu tenho que dizer, ela teve uma obra social de elegância. Lucas capítulo 10, versículo 38. Foi Jesus quem falou. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou em uma aldeia, uma pequenina cidade, um pequenino bairro. E certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Só dela ter recebido Jesus em sua casa, ela tinha um trabalho social de excelência. Nós não podemos desprezar o trabalho social. Nós não podemos desprezar o trabalho de uma organização organizada. Nós não podemos desprezar o trabalho físico daqueles que servem espontaneamente a obra de Deus. O galardão é garantido. A Bíblia diz, se der um copo de água a um pequenino, recebe galardão. E quem der outras coisas, o galardão é maior. Eu não posso desprezar Marta. Eu tenho que falar da obra social, da obra da mão estendida, da mão aberta. E aconteceu que, indo eles a caminho, entrou numa aldeia, certa mulher por nome de Marta o recebeu em sua casa. Quem recebeu Jesus em casa não foi Maria, foi Marta. E quem recebe Jesus recebe a salvação, a libertação, a vida com Deus. Eu procuro ser um pouco das duas bispas. Está aí, Maeli. O trabalho físico, o trabalho de limpeza, o trabalho social e o trabalho espiritual. Eu via lá em São Paulo uma pastora organizando a mesa da Santa Ceia. Quase eu falei para ela, Marta, Marta, Jesus te ama, Marta.
Pense que mesa linda, organizada, rapaz. Só podia ser uma pessoa extremamente zelosa. Você está entendendo? Marta Vidal. É interessante, rapaz, meditar na unidade que representa estas duas igrejas, a igreja organização e a igreja espiritual. Mas qual delas que salva, Bispo Daniel? O que você fizer com amor. Haverá galardão e recompensa. A Bíblia diz que as nossas obras nos acompanharão. A limpeza da igreja, o lavar dos banheiros, o organizar das cortinas, o organizar da água, do cálice. Ninguém às vezes te elogia, mas há um livro que conta a vida particular de cada um diante do altar de Deus. Marta recebeu Jesus em sua casa. As duas têm o trabalho prestado a Deus. E tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Ela escolheu uma boa parte, porque ela não estava trabalhando na obra, ela estava só ouvindo a palavra. É fácil, não é? Ficar sentado e só ouvindo, enquanto os outros organizam os bancos da igreja, as cadeiras da igreja, banheiro lavado, pintura nas paredes, o lado do som, o lado social, o pagar de boletos, ir ao banco, ficar na fila, igual o pastor Paulo, lá na sede na Liberdade, é o homem da fila para pagar, para fazer os pagamentos da igreja. Ele é lado espiritual e lado administrativo, igual o missionário Francisco, pastor Gilcimar, pastora Marinalva, e tantas outras servas de Deus, que faz o lado espiritual e o lado do manter a obra de Deus. Está entendendo, Leandra? Você só quer moleza, Leandra. Está entendendo, Luiz Fernando? Seja um instrumento de Deus em qualquer área. Tá bem? Como o pastor Cláudio, que também participa de enfrentar filas para pagamento dos compromissos da obra de Deus. Tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Duas irmãs, Marta, o lado social, Maria, o lado espiritual, mas mexe e vira, os dois lados é um lado só, porque o galardão é tão grande para uma como é tão grande para a outra. Tem pessoas que falam, eu só quero o altar. Às vezes é para aparecer com o microfone na mão. Varra a igreja, lava a igreja, limpa a igreja, tira a poeira da igreja. Sirva na evangelização e com amor. Está pensando o quê? Que esta palavra está na Bíblia em vão? Não. Eu não posso crucificar Marta. O trabalho dela foi tão útil como o trabalho de Maria. Bispo Daniel, eu ouço as pessoas falar mal da Marta. Não. Eu tenho que falar bem. Ai do lado social se não tivesse a mão de obra, hein?
dos obreiros e das obreiras, que faz parte da obra organizada para Deus. É gostoso, não é? Chegar na igreja, ver a igreja cheirosa, limpinha, varrida, banheiro limpo, água geladinha, é beleza. Tá entendendo, Roselma? Roselma, Marta Vidal, Luiz Fernando. Seja útil na obra de Deus, viu? Trocar lâmpada, consertar ventilador. Eu tenho um presbítero lá na sede, Lula, nós o chamamos de Lula, mas ele tem 10 dedos. E o Lula e André são os que trocam lâmpadas, vai comprar lâmpada, conserta ventilador, tira lixo, desentope calhas. Pensa, rapaz. Pensa. A utilidade do trabalho de organização da igreja, e fazem com amor. Tá entendendo, Janete? Não, Josélia, Edneide, Maeli. Deus abençoe obreiros e obreiras. E pessoas que às vezes nem é obreiro. Eu tenho um obreiro lá na sede que nem é obreiro. Pensa num cabra que tira o lixo da igreja que varre. Esqueci o nome dele. Não é nem obreiro, mas é guerreiro. É o lado social. Eu vou lembrar o nome dele até o fim do culto, aqui do programa. Então, aprenda uma coisa. O que vier e puder fazer na obra de Deus, faça. E receberá um galardão. Precisa varrer, precisa lavar, precisa limpar, faça. Faça com amor. Como que se estivesse fazendo em seu quarto de dormir. Levanta e anda. Então, Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando, disse ao Senhor: não importa que minha irmã me deixe servir só, diz-lhe que ela me ajude. Marta estava, pensa numa canelinha de fogo, fazendo comida, lanche, para 12 homens famintos. Toda a turma de Jesus ali, que vieram andando, pé sujo, os pés sujos, querendo tomar banho, querendo comer, querendo ir ao banheiro. Marta estava doidinha para dar assistência à turma de Jesus. Será que vocês entendem o que este evangelista passa? Ela corria de um lado para outro para servir todo mundo. E a única irmã que ela tinha estava lá sentada aos pés de Jesus. E ela falou com Jesus: manda minha irmã me ajudar. Eu não posso ficar só me acabando com tanta coisa, eu tenho que servir porque eles precisam ir para o culto. Ela pensava assim. Precisam ir pregar, chegaram de repente. Tem que dar lanche, banho, água para tomar banho, fazer um café fresco, uma sopa de quiabo com jiló e maxixe, misericórdia, cruz credo. Um ensopado de... ensopado de quê? Uma vaca atolada, aipim, com chupa-molho. Tem que servir eles. Pensa numa mulher preocupada. Sabia que tem pastor que é um preguiçoso?
Que é um pé de elefante? O que é pé de elefante, missionário? Aonde chega afunda. Pé de elefante, aonde chega destrói. Porque é vagabundo. Escolheu o altar, fazendo do altar cabide de emprego. Tem pastor não, que ele é Maria e Marta, lado espiritual e social. Tá entendendo, Marisete? Você é Maria ou Marta, Marisete? Ou é um pouco de cada uma? Diga-me. E respondendo, Jesus disse a Marta, porque está ansiosa, agoniada, com tantas coisas que tem que fazer. Uma só é necessária. Jesus falou, uma só dá para fazer. Deixa a outra aqui no altar. Maria escolheu a boa parte. É bom, né? Está sentado ouvindo, sem preocupar com o lado social, o lado físico, a oferta, o dízimo. É muito fácil. Ela escolheu a boa parte, ficar sentada na igreja, na cadeira, na poltrona da igreja. Jesus falou, ela escolheu uma boa parte. E eu não vou tirar. Por que não vou tirar? Porque a escolha foi dela. Ela escolheu ficar aqui sentadinha, quietinha. Eu não vou tirar. Porque ao homem e à mulher é dado o livre-arbítrio. Se quer o trabalho social, execute. Se quer o trabalho 100% espiritual, também. Fica na vocação que foi chamado. A vocação de Marta era a vocação de servir a todos. E a vocação de Maria era de ficar quietinha, sentadinha. Mas a obra continua. Será que vocês entendem o que este evangelista prega? Eu pergunto sempre. Porque é fácil ouvir um coach. É fácil ouvir um mestre. Mas ouvir um evangelista é diferente. Porque a palavra é original. Gera vida. Sem nenhuma janela psicológica ou de sociologia. Tá entendendo, Evanir? Você é Marta ou é Maria? Missionário Daniel, eu faço tudo. Aleluia. Aleluia. Eu sou um pouco missionário de cada uma, graças a Deus, eu também. Olha como diz, uma só é necessária para o altar, para a palavra. Todo mundo só quer a palavra, né? Só quer o microfone. Todo mundo só quer o altar e o microfone. A cadeira quebrada você não conserta, o chão sujo você não limpa, o banheiro sujo você não limpa e nem serve a mesa da ceia. Deus nos chama com integridade. Deus nos chama com renúncia de qualquer coisa, de todas as coisas, aliás, para servir a Ele em espírito e em verdade. Deus abençoe obreiros e obreiras. E Deus abençoe o pastor, que é pastor e é obreiro, é peão de Jesus, peão de Jesus, peão de Jesus, que tem cheiro de cimento, além do perfume da essência do óleo. Peão de Jesus, piona de Jesus, cozinheira de Jesus, limpadeira da igreja de Jesus. O seu galardão é maior do que o galardão daquela que está sentada só esperando a oportunidade de aparecer.
Tá entendendo, Nena? Greide. O que eu prego o que Deus manda pregar. Marta e Maria é o retrato da igreja espiritual e da igreja administrativa. E da igreja social. E da igreja organização. Não despreze Marta e nem despreze Maria. As duas se completam. Dicionário, eu nunca ouvi falar isso. Está ouvindo hoje, né? Porque sou um evangelista. Ame a obra de Deus em tudo. Em tudo. Eu tenho tantas obreiras lindas ali na sede, que limpa, salva, que varre igreja, limpa banheiro, obreiros. Na catedral, Deus abençoe. Nossa equipe linda de obreiros e de obreiras, diáconos, diaconisas, presbítero Luiz, André, toda a equipe que faz o trabalho social. Isso é lindo, irmãos. Um completa o outro. Pastor Paulo chega lá às 6 horas da manhã. Ele é pastor de outra igreja lá em Simões Filho, mas ele organiza todas as cadeiras, ele passa pano nos gabinetes, e a gente fala, não precisa, já passou pano aí. Sabe o que ele fala? Tenho que limpar do meu jeito. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu tinha na sede um obreiro que chamava Luciano, um pastor, já está na glória. Ele fazia a compra, ele subia no telhado, ele desentupia a calha, ele trocava a luz. Um verdadeiro Marta Maria. E assim é a obra de Deus. Sinceridade, gratidão, esforço, garra. Terça-feira lá na sede era de madrugada não, 8 da manhã. Os irmãos chegaram para encher os frasquinhos com óleo. Bispo, o senhor já tomou café? E assim funciona. O lado da Marta e o lado da Maria. Eu não posso desprezar a Marta. Ela é tão útil como a Maria. Ouviram o que eu falei? Os obreiros e obreiras e pastores trabalhadores são peões de Jesus. Deus não gosta de preguiçoso. Deus não gosta de vagabundo. Deus não gosta de come-dorme. Deus não gosta de falso. Deus ama aqueles que amam a sua obra. Será que vocês entendem o que eu falo? Deus abençoe toda a equipe da catedral e da sede que trabalham comigo. E de todas as nossas mais de 200 congregações. Que Deus abençoe a todos. São 6 horas e 40 minutos. Medite na obra que fez Marta, na obra que fez Maria, e digo a todos, façam alguma coisa para Jesus. Se você tem avivamento, meu irmão, você não fica quieto, porque o vento do Espírito sopra para que você mova e faça existir a obra física e a obra espiritual de um Deus onipotente.
Desperta, Brasil. Ó Deus, eu te agradeço pela quarta-feira ontem, pelos grandes cultos que tivemos na catedral e na sede, pelo vento do avivamento que assoprou sobre nós de uma forma tão legítima. Obrigado, Jesus. Pelos dizimistas e ofertantes que ontem foram contribuir com a obra de Deus. Eu abençoo cada dizimista, cada ofertante que participam direto ou indiretamente do meu ministério de evangelista. Eu oro por eles. Eu oro e abençoo em nome de Jesus todos aqueles que fazem o trabalho social, o zelo pela obra de Deus, ou o trabalho do altar. Eu oro por todos, porque o galardão e o céu é um só para todos. Pai Santo, abençoa os nossos ouvintes, que esta palavra sobre Marta e Maria produza frutos dignos de arrependimento. Eu abençoo o dia de amanhã na catedral, na sede, as multidões que virão para a quebra de maldições. Eu abençoo o domingo da Santa Ceia, da Independência e Vida, todos levantando o cálice e o pão e participando das proteínas espirituais. Eu abençoo em nome de Jesus o mês de novembro, porque 13 de novembro a tenda de Moisés volta ao altar da sede da catedral. Eu oro por todos, porque a Bahia já está contando os dias da grande e poderosa tenda de Moisés. Eu abençoo em nome de Jesus. Eu abençoo amanhã, onde o pastor Genuíno, pastora Teresa, vão estar na catedral abençoando o povo. Homem de Deus e mulher de Deus. Eu abençoo o dia 14, a grande Santa Ceia, no bairro da Liberdade, com a pastora, com a nossa evangelista levita Sandra Rocha. Que a mão de Deus venha poderosamente. Ó Deus, em nome de Jesus, cada palavra que eu falei aqui hoje seja uma semente de vida para quem precisa viver com Deus. Eu abençoo a Vânia, a Evanir, a Edneide. Eu abençoo a Nana Silva, que estão nos acompanhando. Toda a equipe que estão entrando no YouTube, na página Bispo Daniel de Oliveira e acessando os nossos programas. Aqueles que estão compartilhando, aqueles que estão contribuindo. Eu consagro o azeite que está, o frasco com óleo na mão deste povo, o copo com água, peça de roupa, carteiras, caixa com medicamentos. Aquele povo que amanhã vão levar objetos para colocar no altar, vão anotar o nome de pessoas da família no poderoso livro dos anjos. Eu abençoo, eu oro pelo Brasil, como que se eu orasse pela minha própria alma. Eu oro pelo Brasil, por cada estado do Brasil. Eu oro, meu Deus,
pelo estado do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Acre, Rondônia, Roraima, Piauí, Amazonas, Maranhão, estado do Pará. Oro pelo estado, meu Deus, do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, que me acompanham, Aracaju, povo lindo de Aracaju. Oro pelo povo da Bahia, São Paulo, onde eu tenho uma grande audiência, Minas Gerais, Rio de Janeiro, estado do Espírito Santo. Que a mão do Senhor cubra o Brasil, livra o Brasil, liberta o Brasil, sara nossa terra, sara nossa terra, sara o nosso povo. Ó Deus, abençoa todas as instituições, o lado de organização, o lado físico e o lado espiritual. Que este programa seja compartilhado entre obreiros e obreiras, diáconos e diaconisas, presbíteros e membros, para que todos saibam que eles têm um grande valor, como o valor de um pastor. Oro e abençoo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Receba o abraço do missionário Daniel de Oliveira. Compartilhe este programa para os obreiros, obreiras, diáconos, diaconisa, presbíteros, levitas, os que verdadeiramente são levitas, porque tem tanto malandro hoje que até para cantar e tocar na igreja está cobrando da igreja. Faça com o bom coração. Faça alguma coisa pela obra, em seu tempo, viu? Maldito é aquele que põe igreja em justiça. Faça com coração quebrantado o que tens que fazer, como que se estivesse fazendo para si mesmo. Deus abençoe Marta, Marisete, Virgínia, Adriana. Compartilhe este programa, como compartilhar o de ontem, o de antes de ontem, que arrebentou com as muralhas do cão. Vamos encher a terra com o poder santo do evangelho da palavra. Tá bem? Thaís, Deus te abençoe. Juízo, viu, Thaís? Deus te abençoe, Marisete. Ione, Eli, Edneide. Coloque o número do Pix aí, Edneide. Tem alguém me perguntando, manda o Pix, bispo. Ó, o Pix aí, ó, 9918-62-232, Bradesco, Daniel de Oliveira. Eu não vi ninguém mandando oferta hoje. Verdade, glória a Deus. Suévia, Virgínia, Deus os abençoe. Medite na palavra do Senhor. Ame a Deus. Precisa de uma libertação? O dia é amanhã, primeira sexta-feira. Shalom.